Olá, meus amigos ligadinhos nas redes sociais do Jornal do Médio Vale. Nos nossos estúdios, a gente recebe o vereador Jonathan Brian Cristofolini. Jonathan completa um mês no Legislativo Timboense. Ele veio fazer um balanço, falar um pouquinho dessas ações, desse um mês. A gente vai conversar com ele, saber, né, da expectativa, dos trabalhos, enfim, o que já deu para fazer durante 30 dias. Jonathan, muito boa tarde, tudo bom? Lara, boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Tudo muito bem, as coisas estão até sendo melhor da forma que a gente esperava. Eu acho que a gente tem muita coisa boa, interessante e útil para passar para a nossa comunidade hoje. Bom, vamos saber então o que já deu para mostrar de serviço durante 30 dias. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Como diz o italiano, tendo voia, tudo se consegue, né? Bom, olha só, nós tivemos desde o início, a gente teve aqueles nossos princípios, né, que a gente falava de trabalhos, enfim, educação, infraestrutura, saúde, defesa civil e cultura, e é nesse sentido que a gente vem trabalhando nesse mês. Nossa primeira indicação nós fizemos justamente no aniversário da cidade, que foi a indicação da construção do Marco Zero. E antes de qualquer indicação, pedido de providência, o que a gente tomou por iniciativa? Eu fazer um estudo bem embasado, conversar com a administração para saber se aquilo que eu vou propor não vai ser uma utopia e vai ficar apenas no esquecimento. Então, antes de trazer uma indicação, a gente foi atrás para ver se era realmente viável, se a administração tinha um conhecimento e gostaria de seguir esse caminho da indicação. Então, tendo esse aval e esse amparo da administração, a gente começou a fazer as indicações, e a primeira foi a da construção do Marco Zero e do Mirante, né? O Marco Zero, a nossa indicação da construção de um monumento ali na Ponte Rolando Miller, né, ali no centro, que é o local onde que chega a primeira imigração em Timbó, pelo Dr. Blumenau e pelo Frederico Donner. Então, ali nós temos a ideia de fazer um monumento e junto um mirante, uma passarela, né, ali embaixo mesmo onde que é o encontro dos dois rios, né? Até agradeço porque nós tivemos quem ajudou ainda a fomentar e até a enriquecer mais o projeto foi o prefeito Jorge. Eu e ele, nós fomos lá embaixo, botamos uma bota 7 léguas, eu e ele descemos lá embaixo no rio mesmo, para ver se era realmente viável, para não chegar só a fazer um barulho, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, não. Fazer algo pé no chão, que tenha como ser aplicado. O papel tudo aceita, então a gente tem que procurar alguma coisa que na prática vai sair. E além disso, a gente não foi só atrás da questão do projeto, a gente foi buscar também um recurso para ele. Porque uma parte a gente pretende fazer, né, sugerir com os recursos da prefeitura, mas também há uma grande parte que precisa vir de um dinheiro a mais. Então, nós estivemos indo no mês de outubro a Florianópolis, onde que nós, para a área do turismo, já incluindo esse valor para o Mirante, nós vamos buscar R$500 mil em recurso para o turismo e para essa parte cultural da cidade. Então, entregamos as emendas parlamentares na Assembleia, esse pedido, e aí, seguindo, nós fizemos um pedido de providência também quanto à pavimentação da Rua Brusque. A Rua Brusque é uma via que tem aproximadamente 1 quilômetro e faltava 300 metros da pavimentação. Conversei com o executivo, né, a gente passou essa demanda do pessoal, porque é uma rua que tem rede de gás, tem toda uma certa complexidade, é um morro também. Nós conversamos com o executivo e foi realizada uma reunião com os moradores da via e que já está programado, né, a pavimentação dela. Então, dentro de um mês, aproximadamente, que no seu passado, entra o SAMAI fazendo a rede de água, aí dezembro, janeiro, entram obras para fazer a cancha, e aí já no início do ano que vem sai a pavimentação da rua. Então, é um desejo que a gente conseguiu externar ao executivo, o executivo já tinha uma programação também quanto a isso, e a gente conseguiu somar forças para desenhar e para dar um esclarecimento às pessoas. O vereador ele não pavimenta ruas, ele pode encurtar distâncias. Eu acho que esse é o nosso caminho. Não adianta falar, porque essa rua foi eu que fiz, isso que eu fiz. Não. A gente tem que encurtar distâncias e propor ideias que tenham aplicabilidade. E aí, seguindo nesse norte, também nessa viagem que nós fizemos a Florianópolis, eu até falei no início, que um dos nossos meios era também olhar para a defesa civil. Até mesmo antes das chuvas a gente falava disso, que a gente não podia se lembrar do rio apenas quando ele sobe. E aí, nesse sentido, o que nós fizemos? Eu tenho uma relação de amizade muito forte com o Fábio Meller, né? Atuei com ele ano passado nas 4 elevações do rio que teve, passamos a madrugada junto, né, e trabalhando, e aí o que a gente pensou? Conversando com ele, nós fomos atrás de 2 recursos, 350 mil para a implantação de 2 réguas automatizadas, uma na ponte da Dona Clara e uma na ponte do Cedrinho. Por quê?
para que nós tenhamos hoje em Timbó uma análise individualizada dos dois rios, porque são duas bacias separadas. Se você olhar lá, a enchente de 2014 e 2011 foram duas enchentes com dois perfis diferentes, com elevações próximas, se você fosse olhar. Porque a medição hoje, a gente pega depois do encontro deles. Porém, a enchente de 2011, ela pegou muito mais o bairro das capitais que se você fosse olhar Martinstein. E a de 2014 foi ao contrário, ela pegou mais o lado do Martinstein e Dona Clara. Até porque Timbó é cortado por dois rios, né? Benedito e Rio dos Cedros. Então... Isso, então a gente analisar os dois de forma separada, porque daí a cota que hoje é disponibilizada, ela fica mais assertiva. Então, por exemplo, se eu tenho uma régua ali na ponte, dizendo que com 7,5 metros está batendo o rio, eu sei que com 7,5 metros vai ter água na escola. Então, eu consigo individualizar e pensar nessa prevenção. Porque enchente, tem que ser deixado bem claro, não é uma solução fácil e também nem sei se há uma solução para enchente. Mas o que pode ajudar nas enchentes é a informação. E é isso que a gente quer buscar. E seguindo nesse caminho, a gente foi atrás também de recursos na ordem de R$300 mil para a aquisição de pluviômetros automáticos. O que é isso? A ideia, que isso também foi conversado com o Fábio, é que nós instalássemos em cada bairro de Timbó. Por exemplo, eu preciso saber quanto de precipitação está caindo numa mude, porque eu sei que lá era de risco. Opa, me choveu essa noite 60 milímetros, lá é grau 4 de deslizamento, então tem que ter uma atenção na mude. No tirolês choveu menos, então, beleza, ali está mais tranquila a situação, vamos focar na mude. Então, se você faz o mapeamento da condição climática em Timbó, tu consegue saber aonde que agir, aonde que está mais propício para dar um problema. Perfeito. E você consegue conduzir recursos para isso, né, na hora que precisa. Porque assim, o rio a gente vê subindo, agora o morro quando desce ele não dá sinal, ele simplesmente vem. Então, mais uma vez, informação e prevenção. E seguindo nessa tocada, a gente também está trazendo na Câmara de Vereadores um projeto que nós fizemos uma indicação, que é uma parte preventiva. Teve essa questão, que é de notório conhecimento da comunidade, dessa questão da campanha da Paola Schultz, da escoliose, grau 63, e agora, nesse momento, o que nos resta é ajudar financeiramente. Porém, a gente tem que também agora, a partir de um outro princípio, de prevenir os próximos casos. Eu, como sou formado na área de educação física, a gente tem na universidade anatomia, fisiologia, né, e a gente aprende a parte do corpo humano. Então, nesse contexto, até com a ajuda da família, né, a gente está incorporando uma indicação de um projeto que seja feito o seguinte: a Secretaria de Saúde, através de um médico ortopedista, agora nas férias de final de ano, de início de ano, na verdade, nesse recesso, quando os alunos ainda não estão na escola, mas os professores já retornaram, seja feita uma capacitação com os professores de educação física, com esse médico ortopedista da saúde, para começar-se a ver quais são os diagnósticos, quais são os sinais que tanto a escoliose quanto a lordose apresentam. E esses profissionais de educação física, uma vez ao ano, individualizado, eles vão chamar aluno por aluno e começar a fazer uma análise, porque visualmente você consegue ver as duas. Né? Tem um teste que dá para fazer, né? Tem o teste Adams, uma coisa assim, que dá para você fazer um teste básico, né? Rápido, e é um teste que dá para identificar. E o tratamento, né, quando é feito de uma forma precoce, né, o quanto antes, é melhor. Às vezes não precisa da cirurgia. Justamente. Né? Então, muito bom esse seu projeto. E aí, nessa sequência, o que a gente pensou? E aí, uma vez por ano é feito esse levantamento, os professores encaminham já o aluno, você tem que procurar o posto, e já levam para acrescentar o prontuário que já passou pela escola, que já teve um professor de educação física que olhou, para começar o tratamento. E a gente colocou, a partir dos 7 anos, já começar a olhar. Porque quanto mais cedo eu pego, é que nem uma árvore pequena. Se eu tenho uma árvore, ela está pequenininha, ela está começando a crescer torta, se eu fazer o suporte adequado nela, ela vai crescer reta. E assim é com o corpo humano. Então, quanto mais cedo eu começo a tratar, quanto mais cedo eu começo a trabalhar um diagnóstico e uma solução para o problema, ele vai se resolver. Então, a gente pegou dos 7 a 15 anos. Só que daí a gente teve uma outra preocupação. E aí que está. Esse projeto, também, antes de levar ele agora à Câmara, foi conversando com a Secretaria de Saúde, com o secretário Alfredinho, com o médico ortopedista e com a Secretaria de Educação, para também saber da viabilidade. E nessa conversa com a Secretaria de Educação, o que a gente também embolou?
uma proteção, uma proteção moral para o aluno e para o professor. Porque é o seguinte, Lara, eu vou pegar um aluno, eu vou colocar numa sala com o professor, ele vai ter que levantar a camisa para mostrar a coluna. Né? Porque é visual, você consegue ver também. Então, quando acontecer isso, nunca está só os dois na sala. Tem alguém da direção sempre junto. Para não acontecer nenhuma indisposição, nenhuma uma conversa, né? Nada que possa ser danoso para os dois lados. Então, a proteção moral. Então, os pais, né, para também ficarem tranquilos, poxa, eu tenho minha filha ali tem 13, 14, 15 anos, vai numa sala, vai, né? Então, para não ter esse tipo de perigo, sempre tem alguém acompanhando. Né? Sempre tem alguém acompanhando, fazer esse acompanhamento é muito importante. Então, a gente está pensando em todo um contexto do projeto, né? A gente não quer fazer um projeto que vá atrapalhar um calendário escolar, até mesmo porque isso é feito em horário de aula, né, da educação física. Então, a gente quer propor esse mecanismo a fim de prevenção para os alunos. Né? Então, a gente vem ainda com uma série de ações que a gente está com a previsão de lançar. A gente está com muitos estudos em andamento, a gente tem mais ou menos 6 projetos em andamento que a gente está analisando. Tem parte de cemitério que a gente está analisando, tem a parte da questão da revisão da apostila sobre a história de Timbó, que hoje está na Secretaria de Educação, né, que a gente quer indicar uma revisão total do conteúdo de história das escolas, né, principalmente da história de Timbó, né, que é o que a gente, né, tem maior expertise. Enfim, tem várias outras situações e a gente quer continuar nesse caminho. Eu acho que hoje, uma cidade, a gente tem que partir pelo pressuposto do diálogo, da união. Eu vim para construir pontes, não para fazer divisas. Eu acho que esse é o caminho. E se eu quero olhar, volta lá a minha frase desde o início que eu assumi, os próximos 70 anos, eu não posso olhar como uma cidade dividida. Então, a gente quer propor, a gente quer fazer, continuar fazendo o nosso serviço a favor da comunidade, não para a minha geração, para o meu mandato. O meu mandato, ele termina no final de 2024. É o que vai ficar. Por isso que, desde o início, a gente falou, vai propor alguma coisa? É viável? Tem estudo? E como vai ser daqui para frente? Essas são as perguntas. Não só trazer, porque, mais uma vez, o papel tudo aceita. Eu preciso fazer algo que é tangível. E como a gente trabalhou nos últimos 6 anos na prefeitura, a gente tem uma expertise de como é a dinâmica desse meio público, isso nos facilitou bastante. Então, por exemplo, a gente conseguiu a vice-presidência da Comissão de Orçamento. Né? Lá a gente trabalha literalmente com o orçamento público. Orçamento, finanças. Isso. Enfim, é muita, né? E eu justamente era servidora da Secretaria de Fazenda, né, e Administração. Então, os termos, as ações que são ali deliberadas, para nós não causou estranheza, porque era uma coisa do nosso convívio. O que é uma dotação orçamentária, o que é uma anulação, o que é uma suplementação, para a gente era do nosso convívio e isso nos facilitou bastante. Perfeito. Então, hoje, eu vejo que foi um mês de um saldo extremamente positivo, espero continuar nesse ritmo, né, a comunidade pode contar com o nosso serviço, e que a questão sempre é a gente fazer um trabalho coerente, certo, e que não visa apenas o nosso mandato. A gente, mais uma vez, é uma ponte, a gente encurta caminhos. Essa é a questão de ser um vereador. Perfeito, olha só, né, o bom de entrevistar o Jonathan é que a gente fala só boa tarde, ele já desenvolve toda a entrevista. Jonathan, olha, quero te agradecer, mas antes da gente concluir, eu preciso tocar num assunto, um tema que foi a audiência pública, né, por conta da Previdência Social. A gente sabe que é um dos grandes gargalos que temos no município de Timbó. O que você pode falar sobre a audiência? O que a gente pode falar a respeito dessa questão tão importante? Olha, essa é uma questão que a gente vê com bastante sensibilidade. Quando a gente tomou posse, na primeira semana, já fui conversar com a nossa secretária de Fazenda e Administração, Maria Angélica Pileca, para entender o lado do Executivo com essa reforma. Conversei com o presidente do Conselho do Timboprev, o senhor Joel. Conversei com alguns funcionários também, para entender todo o contexto, para a gente formar um juízo justo. Né? A audiência pública, eu vi que ela foi extremamente proveitosa. Ali se elencou várias situações. Nesse momento, a gente ainda está ponderando algumas situações, né, o que a gente vai fazer, só que é uma reforma que é necessária, não se existe um caminho, não vejo um caminho diferente disso. Essa reforma ela é necessária, porque nós temos um déficit. Só que também, o que é muito, até os próprios servidores comentaram, eles não são contra a reforma,
mas eles querem um diálogo para que outras questões, né, que sejam ainda olhadas. Eu acho que até hoje mesmo estava com a secretária Maria Angélica de novo, conversando sobre alguns desses pontos, né, que os servidores elencaram lá na audiência pública, para justamente tentar viabilizar alguma mudança, porque eles também entenderam a necessidade dessa reforma. Certo. Essa questão da idade, né, precisa sim ser aumentado, porque não vai haver nenhum fundo previdenciário que vá aguentar se você mantém com uma idade baixa, né? Hoje é qual que é a idade? Hoje eu não tenho de cabeça Não, qual que é a idade, não. mas o projeto é para 63 e 65 anos. Certo. Né? E é importante isso por uma própria questão de solvência, questão de solidez financeira também do Instituto. O Instituto hoje, né, conversando, ele tem uma situação, porque esse déficit, a gente tem dois déficits, né? Tem esse maior, que é esse de 200 milhões, 260 milhões, se eu não estou enganado, e temos o mensal. Eu tenho dois problemas que eu tenho que trabalhar, o mensal e esse atuarial. Então, o mensal hoje tem a contribuição do servidor, a contribuição do patronal da prefeitura e mais uma alíquota suplementar. Só na parte da prefeitura passa de 50%, né? Que é a prefeitura, porque para o ano que vem ficou 33% de alíquota e 22% de patronal, se eu não estou enganado. E aí tem a parte do servidor. E isso onera, né, o gasto. Então, tem que ser tudo muito balanceado. Mas também tem várias questões dos servidores que também a gente está analisando. Eu sou servidor público. Eu prestei um concurso público também, né? Pode ser que lá na frente a gente vai ser chamado ou não, isso é uma questão que depende. Mas eu trabalhei nos últimos 6 anos e se a gente não tivesse esse apreço e esse olhar para o serviço público, eu não teria feito esse concurso, né? Então, é uma questão complexa a Previdência, a gente está ainda analisando todos os pontos, mas posso dar a minha palavra, que a decisão que a gente for tomar para aprovação do projeto ou não, ao meu ponto de vista, é um projeto necessário que seja encaminhado, mas que desde que com um diálogo também entre servidores, questão de administração, algumas arrestas que precisam ser ainda abordadas, eu vejo que é muito proveitoso esse momento, né, da audiência que foi colocado. Eu acho que daqui para frente a questão, volta a falar, é o diálogo, né? Passa a reforma, o que a gente vai fazer, né, para equacionar algumas questões? Porque os servidores levantaram as questões deles, de justo, de todo o direito deles falar, e também a administração falou. Agora a questão é botar um parâmetro. Perfeito, ótimo, esse jovem vereador Jonathan Bryan Cristofolini fazendo esse balanço aí, os primeiros 30 dias, ele que assumiu no dia 25 de setembro, 25 de outubro completa um mês. Jonathan, obrigada. Lara, muito obrigado aos nossos telespectadores também, agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês, e mais uma vez a gente se coloca à disposição da nossa comunidade, a gente está aqui para agregar, fazer um bom trabalho, com o pé no chão, né, para nossa cidade de Timbó, que é por ela, eu sempre digo, a gente tem que defender aquele 25 de março de 34. Perfeito, olha, para você que está aí ligadinho, acompanhando a nossa entrevista, curta e compartilhe as redes sociais e acesse www.jornaldomedvale.com.br.